Não te afastes da paciência quando as dificuldades se agravem. Ainda que provações inesperadas te espanquem o coração, conserva a serenidade e segue adiante, agindo e servindo. Pensa nos que perderam a fé e tropeçaram na violência. Medita nos que tombaram em desespero e resvalaram na loucura. O verbo que te vergasta pode ser enfermidade em forma de insulto, e a mão que te golpeia estará provavelmente sob o impulso das trevas. A coragem não é revidar, nem cair na exibição de poder. A coragem verdadeira ergue-se da compreensão e da bênção, quando o desequilíbrio tenta assaltar-te. Em qualquer circunstância, escora-te no esforço de resguardar o bem. Quando estiveres a ponto de pronunciar qualquer frase irrefletida ou de empreender a mínima ação contra os outros, ora e silencia, porque o céu te ouve e Deus te sustentará. Com essa página de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Meimei, damos início a mais um programa na Terceira Revelação. Agradecidos e felizes pela oportunidade de trabalhar no apostolado da doutrina cristã, da doutrina espírita, esperamos levar aos lares, a todos os ambientes onde nos permite nesse momento estar, a paz, a tranquilidade, os esclarecimentos e a consciência de que vale a pena lutar. Estamos em luta todos de alguma forma e temos um objetivo a ser alcançado, que é a nossa melhora, a nossa perfeição, para que quando um dia, isso temos certeza que ainda vai demorar um pouco, pelo menos assim eu desejo, deixarmos o corpo de carne, de volta à pátria espiritual, fazemos e falamos o que Paulo nos sugeriu. Combati um bom combate. Sejam todos bem-vindos ao programa Na Terceira Revelação. Meus amigos e meus irmãos, nós no dia de hoje estamos tendo a alegria de receber o nosso irmão Francisco Silva como nosso convidado, que tem sido habitual trazer um convidado a todos os nossos programas. O Francisco, presta os seus serviços voluntários no Centro de Estudos e Esclarecimentos Espíritas, o CE, que fica lá no Bing, em frente ao Magnólia, uma casa muito agradável, que depois certamente podemos falar algo a respeito. Portanto, as boas-vindas ao nosso irmão Chico e os nossos agradecimentos por esse momento. Nós que ficamos gratos, mais uma vez, pela oportunidade que você nos dá, de participar um pouco, né, na elucidação da humanidade com relação à doutrina espírita. Somos gratos também por essa luz que aqui se faz, mais esse farol, né, que a doutrina espírita implanta no meio da humanidade, trazendo como operário o nosso incansável Antônio Carlos, a quem a gente respeita muito e admira muito pela dedicação, o esforço que aqueles que o conhecem sabem, né, da sua luta pela doutrina. E ficamos felizes também, né, por estarmos aqui e por todos vocês também que estão assistindo, aproveitando essa oportunidade de comunhão com a espiritualidade e de aproveitamento no sentido de esclarecimento, né? A necessidade que todos nós, como espíritos, temos de nos esclarecermos a cada dia para podermos caminhar para junto do Pai. Obrigado, viu? Por mais essa oportunidade, esse carinho que você tem pela gente. Isso é recíproco, com certeza. Trabalhadores todos nós somos. Tem um ditado antigo que consta até dos ensinos evangélicos, que diz que quando o chamamento vem é preciso que o discípulo atenda com consciência e com clareza. Portanto, apesar dos elogios, eu agradeço. O esforço é compatível com a realidade que a gente vive e que Papai do Céu nos dê força através do nosso Mestre Jesus para continuarmos nessa batalha de divulgar essa doutrina cristã, levando a todos os lares os esclarecimentos para um futuro melhor, com certeza. Meus irmãos, nós temos, como tem acontecido habitualmente, uma gentileza da Livraria Oswaldo Cruz, um livro que ao final do nosso programa, aqueles que nos contactarem através do telefone 41042123, repito, 41042123, este livro será sorteado, como disse, ao final do nosso programa, e a pessoa poderá retirá-lo na Livraria Oswaldo Cruz a partir da quinta-feira.
Livraria Oswaldo Cruz, que fica lá na rua Doutor Alencar Lima, na galeria do Edifício Esperanto. Bem, meus amigos, nós temos também como finalidade desse programa a divulgação da doutrina. E os amigos que têm nos acompanhado me permitam ser repetitivo, mas há necessidade de nós esclarecermos algumas pessoas que não têm um conhecimento, de fato, talvez até do que dizem a respeito da doutrina, acreditando e não levando em conta a necessidade de checar se as informações são corretas, se são levianas. Nós estamos vivendo agora, por exemplo, só para citar, no meio político, nessa reta, muitas coisas estão sendo ditas a respeito de um e de outro, que na maioria das vezes são conceitos equivocados, já que as pessoas replicam sem investigar se de fato está certo. Assim acontece também com a doutrina espírita, sobre o conceito de alguns que não conhecem, por isso nós dizemos ignorante, na falta do saber. Então cabe a nós também levar esses pequenos esclarecimentos, tentando clarear e mostrar que, como todos aqueles que trabalham para o Cristo, devem observar isso, que todos os caminhos levam a Deus. Claro que na prática do bem, e a doutrina espírita não é diferente. Então, um dos conceitos que nós abraçamos da doutrina espírita através desse programa é desmistificar condições que talvez sejam, de maneira equivocadamente, levadas em conta. É uma doutrina cristã que se presta ao serviço do bem, a levar o bem às pessoas, mas não só pelo aspecto humano, caridoso, que também é caridade, mas fundamentalmente pelo espírito que habita o corpo. Esse espírito, então, em luta pela sua própria evolução, tem barreiras que, por não entender que precisam ser ultrapassadas, e para que isso aconteça é preciso que haja conhecimento, talvez se acomodem e não lutem o tanto quanto deveria. É uma das nossas propostas, meus amigos e meus irmãos, que esse programa traz no seu bojo, de desmistificar conceitos equivocados. Convidamos aqueles que nos assistem e que nos ouvem, que não conhecem a doutrina espírita ou estão entrando como simpatizantes, que se aprofundem. Conheçam o poder da doutrina espírita através da intelectualidade. Observe fundamentalmente a questão da lógica que ela traz, da segurança do caminho da nossa evolução, o bem que é pregado para que se leve aos outros, a qualidade de vida que nós estamos buscando e que, como seres individualizados como somos, depende somente de nós. Para embasar o que estou acabando de dizer, vou pegar um dos grandes exemplos do Cristo quando ele diz: faça a tua parte que o céu te ajudará. Não é isso? Ajuda-te que o céu te ajudará. Isso está lá no capítulo 25 de O Evangelho segundo o Espírito. Portanto, fazer a nossa parte de autoconhecimento é importante para que a gente se una aos poderes superiores e esses possam, então, ter acesso para que nós possamos ser auxiliados, evidentemente, segundo o nosso merecimento e segundo a nossa necessidade. Então, nós temos feito isso, fizemos da última vez que estivemos juntos, falando de que a doutrina espírita ela começou a ser implantada em 1857, na França, através do espírito responsável pela dedicação, que nós chamamos popularmente de Allan Kardec, um pseudônimo que ele adotou. Mas, evidentemente, que isso não é obra de um homem, por isso, me permitam, até aproveitando o momento, quando se fala kardecismo, é uma expressão equivocada, não existe kardecismo. O que existe é uma doutrina apoiada numa pleiade de espíritos, nas diversas necessidades do conhecimento que precisam ser adquiridos, que sugeriram a Kardec, não como médium psicográfico, mas sim como um coletor de todas as informações em diversos cantos da Europa. Então ele compilou com muito cuidado, sob orientação de espíritos graduados, para codificar a doutrina. E dentro dessa área, muitos foram os irmãos, espíritos qualificados, usando um corpo de carne, que o ajudaram nessa tarefa de divulgação e de certificação. Nós fazemos questão de dizer isso porque talvez haja conceitos, como foi dito no início, equivocados a respeito da criação da doutrina, como algo baixo, algo ainda muito inferior, ligado a espíritos muito infelizes, e de fato não é assim, é algo de muita responsabilidade. A própria título do programa, na terceira revelação, dá a ideia de que nós estamos no último estágio desse momento evolutivo em que nós estamos vivendo. Trouxemos, então, algumas personalidades que provam esse conhecimento. Falamos, então, em programas anteriores, de Leon Denis, falamos de Camille Flammarion, e hoje vamos falar de William Crookes. William Crookes, os anteriores, Leon Denis e Camille Flammarion, eram oriundos da França.
William Crookes é da Inglaterra, onde nasceu em 1832, na cidade de Londres. Para qualificar o que eu acabei de dizer, foi um notável físico e químico, portanto, alguém com capacidade e com setor investigativo, como nós vamos ver, devidamente orientado. Segue no currículo pequeno e modesto. Foi uma espécie de representante da comunidade científica, que, diante dos extraordinários fenômenos que deram origem ao espiritismo moderno, se viu na necessidade de averiguar a veracidade das supostas manifestações espirituais e dar um posicionamento acadêmico. Então foi sugerido a William Crookes que ele investigasse para que os olhos humanos, baseados naquilo que podia absorver naquele momento, tivesse certeza de que é algo qualificado por alguém capacitado que de fato levava um pouco de crédito. Investigou pessoalmente os mais célebres médios do seu tempo, sob as condições de pesquisa que foram por eles estabelecidas, conforme os mais rigorosos métodos da ciência da época. E, por conclusão, ele então constatou a existência de uma nova força que, conectada com o organismo humano de alguma maneira, à época desconhecida. O relatório final de sua pesquisa acerca da mediunidade foi rechaçado na sociedade real e acabou arquivado, o que não nos surpreende, porque nenhuma ideia nova se estabelece sem que haja conflitos. Contudo, seu testemunho de William Crookes permaneceu inabalado e o seu nome hoje é lembrado como um emérito contribuinte da causa espiritual, ainda que indiretamente do espiritismo. William Crookes é citado por André Luiz no seu livro Sexo e Destino, psicografado por Chico Xavier. Ele desencarnou em 1919. Então temos aqui um testemunho de alguém literalmente instruído, intelectualmente evoluído, que deu então seu parecer a respeito do estabelecimento da doutrina. Francisco, você tem alguma coisa dessa época que você gostaria de abordar? Eu acho que é extremamente importante a gente lembrar, até para não ficar como uma coisa de elitista, a necessidade na época de esses intelectuais se engajarem na defesa da doutrina espírita, porque em que momento que a gente vivia da humanidade? Um momento de grande evolução intelectual, e que a intelectualidade estava se transformando em Deus. O materialismo imperava na Europa, e era necessário, então, que você tivesse depoimentos, né, de elementos, quer dizer, de cidadãos dessa sociedade, dessa casta, vamos dizer assim, intelectual, para fortalecer os ensinamentos que deviam ser dados, para dar credibilidade nesse meio também a essa nova revelação, a terceira revelação. Ela veio no momento que precisava ter, onde a intelectualidade ela surgia, né, de forma bastante intensa, e ela tinha que vir para atender. Se a gente olhar o momento da história onde surgiu a doutrina espírita, ela veio atender essa intelectualidade que as outras revelações ainda não tinham conseguido, ou as outras religiões. Então, o engajamento de todos esses intelectuais, né, que você já falou alguns e vai falar durante os programas, foram extremamente importantes para demonstrar que essa revelação está no nível da sociedade, no seu mais alto nível de intelectualidade. E várias coisas também que Kardec trouxe, era necessário, na época, você decifrá-la de uma forma intelectual, científica. Né? É uma doutrina complexa nesse sentido. É preciso que tivesse credibilidade, e essa credibilidade, e hoje, até hoje, não é muito diferente, é a ciência que dá. A ciência filosófica e todas as ciências que usam o estudo como base de crédito que a gente precisa. Você falava nisso, e eu me lembrava ao tempo de Jesus, né, que é a nossa base fundamental. Se Jesus tivesse vindo como um homem comum, só pelos ensinamentos, e não tivesse feito os milagres, entre aspas, que hoje nós conhecemos como fenômenos mediúnicos e de capacidade evolutiva, Jesus teria passado como um homem comum, se não tivesse feito. Então é preciso que surja algo por alguém maior, fazendo coisas de fato diferentes do meio normal, para que tenha credibilidade. Meus irmãos, nós vamos aqui fazer rapidamente a divulgação das casas espíritas, numa programação que nós fazemos em 3 blocos. Mas me cabe, como nós vamos falar dos núcleos, dizer que os núcleos espíritas, eles são uma criação, entre aspas, do terceiro Conselho Espírita de Unificação. É como se fosse um evangelho no lar, onde casas ou ambientes um pouco distante das questões outras, elas estão precisando se locomover com dificuldade.
e ao locomover-se com dificuldade acaba criando obstáculos. Os núcleos, diriam os nossos irmãos evangélicos, são semelhantes a pontos de pregação, onde nós levamos lá, depois de um estudo prévio, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, levamos também a água fluidificada, fazemos prece, enfim, no local. Agora é preciso que se estude. Então, essa é a função. E, nesse momento, já temos instalados, como nós vamos dar a seguir, na posse já há 2 anos, e no retiro há 1 ano funcionando. E estamos ainda com alguns pontos que nós detectamos na cidade para fazer presença, se for possível. Digo, meio da Serra, Rio Bonito, Vale das Videiras, Caxambu, Carangola, Nogueira, Pedro do Rio e Vale do Cuiabá. Se tivermos alguns interessados, nós podemos, então, através de contato com o terceiro seu, ou através de alguns telefones, ou através mesmo do nosso programa, interceder junto à comissão, que vai fazer uma visita na casa ou no ambiente, para acomodar uma reunião semanal a respeito dos ensinamentos de Jesus. Nós teremos no Núcleo da Posse, na próxima quinta-feira, lá na Estrada União Indústria 33473, no centro da Posse, uma palestra com a Jalile Nogueira. O tema é o capítulo 20 de Evangelho segundo o Espiritismo, que é os trabalhadores da última hora. Já no Núcleo do Retiro, hoje, dia 23, que é na rua Hans Britschan, 235, lá na comunidade do Alemão, às 8 horas da noite, portanto, palestra com o nosso irmão Antônio Francisco Luiz, sobre o tema capítulo 6 de Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador. Já na sexta-feira, dia 26, agora no Grupo Espírita dos Humildes, na rua Pedro Fogel, Sobrinho 157, no bairro Castrioto, teremos reunião pública com a Andresa e com a Josi. O tema é o grande desafio para as mulheres de outro. E, finalmente, no dia 26, portanto, na próxima sexta-feira, a Praça Florida, comemoração do seu 10ª edição, estará realizando no Teatro Municipal o Festival da Música do Bem, no Teatro Dom Pedro. É às 19h30. Os ingressos podem ser adquiridos no Teatro Dom Pedro, na banca de livros do Calçadão do Senip, que não está mais lá, mas pode ser na Livraria Oswaldo Cruz, e na sede da UMEP. Custam R$ 5,00, é para ajudar na manutenção da próxima Praça Florida de Livro. Bem, meus irmãos, nós precisamos agora fazer um pequeno intervalo, dando ênfase aos nossos apoiadores. Pediria aos amigos que se afinam conosco, que continuem conosco. Um brevezinho intervalo e já voltaremos à convivência de todos vocês. Aqui tem material de construção, elétrica, hidráulica, esgoto, ferramentas, iluminação, pintura, tintas e solventes, argamassa, rejuntes, artigos para piscina, artigos de papelaria, artigos de informática, utilidades em geral, automotivo, utensílios para churrasco, pilhas, baterias e limpeza. Parcelamos suas compras em até 3 vezes nos cartões sem juros. Horários de funcionamento de segunda a sábado, de 8 às 18 horas. Domingos e feriados, de 8 ao meio-dia. Rua Bernardo de Vasconcelos, número 347, Cascatinha. Telefone 2235-2370. Aqui tem material de construção. Cristal Turismo realiza serviços de aluguel de transporte. Nossa frota é composta por vans de 15 lugares, micro-ônibus e ônibus de 46 lugares, com total conforto, carinho e segurança. Telefone 2247-7779. WhatsApp 98805-7254. Cristal Turismo, sempre levando você pelos melhores caminhos.
Voltando ao lar e à convivência dos nossos amigos e irmãos, a quem mais uma vez agradecemos pela oportunidade de certa forma, entrar um pouquinho na vida íntima de vocês. Nesse segundo bloco, meus irmãos, nós vamos fazer mais um pouquinho da divulgação das nossas IEAs, das instituições espíritas adesas, mas não antes de falar novamente sobre o sorteio do livro, que a Livraria Oswaldo Cruz está disponibilizando para sorteio ao final do nosso programa, através do telefone 4104-2123. Repito, 4104-2123. Basta deixar o nome e o telefone e ao final do programa faremos então o sorteio de um livro que poderá ser retirado a partir de quinta-feira nas dependências da Livraria Oswaldo Cruz. Bem, meus irmãos, nesse segundo bloco falaremos do Grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, que fica na rua Marciano Magalhães, 339, no bairro do Morém. No dia 25, nessa quinta-feira, às 20 horas, teremos reunião pública com Felipe Mascarenhas de Osório, Rio Grande do Sul. É uma palestra comemorativa do 59º ano de fundação da casa. O tema que ele vai usar é Oswaldo Cruz e a Cruz. No dia 28, domingo, às 10 horas da manhã, a reunião será com Maria Inês Galuzzi, com o tema A Ética e a Moral na Atualidade. Já no dia 29, na segunda-feira, às 20 horas, a reunião pública será com Luiz Fernando Martins, com o tema Minha Paz Vos Dou. No dia 30, terça-feira, agora às 3 horas da tarde, será com a nossa irmã Riselma Lopes. O tema que ela vai usar é livre. No Grupo Espírita Bezerra de Menezes, a Estrada União Indústria 13.291, em Itaipava, teremos nessa sexta-feira, às 8 horas da noite, reunião pública com Jalile Nogueira, com o tema 100 anos de um livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que o meu amigo Francisco deve conhecer bem. No dia 30, terça-feira, às 3 horas da tarde, a reunião será com Rosane Martinho, e o tema que ela vai usar, que é muito pertinente, aborto, a mensagem do amor imortal. Bem, meus irmãos, mais uma vez, tentando melhorar o conceito perante aqueles que não conhecem ainda a doutrina espírita, ou pelo menos levar informação, para que as pessoas, então, possam analisar com mais critério, com mais cuidado, o que significa a doutrina espírita, nós trazemos aqui um pequeno panorama do que foi em número de frequentadores, de percentuais da doutrina, do seu lançamento até os dias de hoje, segundo os censos realizados. Então, do lançamento do Livro dos Espíritos, que foi em 1857, até 1869, com o desencarne de Allan Kardec, o Espiritismo havia conquistado 7 milhões de adeptos no mundo. É um número razoável para uma doutrina que estava iniciando o seu projeto de estabelecimento. Já em 2005, segundo os dados aferidos, contava o Espiritismo com 15 milhões em diversos países. Portanto, já aumentou mais de 100%. Os países que a gente pode citar, que foram mencionados no censo, Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Bélgica, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Argentina, Canadá, Cuba e Jamaica.
O Conselho Espírita Internacional, que é um órgão que rege todas as instituições espíritas do nosso mundo, da Terra, por exemplo, conta, segundo dados de 2010, com 36 países membros. Quer dizer, ainda uma doutrina muito criança, ainda nascendo, se embasando, se racionalizando. Já no Brasil, segundo o Censo Demográfico de 2010, o espiritismo cresceu de 2000 até 2010, 60% em seguidores, passando então, é um número que nós temos atualizado, embora seja de 2010, de 2,3 milhões para 3 milhões de adeptos. Se nós considerarmos em número de adeptos com as doutrinas mais antigas, de fato, e ainda assim somos a terceira doutrina do país, ainda é um número pequeno. Não é? Segundo o mesmo centro, e a gente vai aí dividir para a gente ver como se centraliza a doutrina espírita, em 2010, as capitais com mais percentuais de espíritas são Florianópolis, com 7,3% da população, Porto Alegre, com 7,1%, Rio de Janeiro, 5,9%. É bom que a gente pare aqui da população registrada naquele estado, né? Com São Paulo, 4,7%, portanto, o Rio tem um pouquinho mais em relação à população do que São Paulo. Goiânia, 4,3%. Belo Horizonte, 4% da população. Campo Grande, 3,6%. Recife, 3,6%. Brasília, 3,5% da população. Cuiabá, 3,5%. Em 2002, havia no Brasil 14.100 espíritas ou grupos espíritas que estavam cadastrados na Federação Espírita Brasileira, o que torna o Brasil o maior país espírita do mundo. Cabe até aqui fazer uma ressalva que a maioria dos espíritas sabe. De fato, o Brasil é o maior país espírita do mundo. E o segundo país espírita do mundo pode causar até algum espanto nas pessoas. O segundo país mais espírita do mundo é Cuba. Então a gente percebe que a gente talvez, raciocinando, não alcançasse, achava que seria um país da Europa ou da América do Sul ou da América das Américas. No estado do Rio, hoje, registrado no CERJ, que é o órgão regulador das casas espíritas, nós temos 600 instituições espíritas adesas ao movimento. Perdão, eu acho que me cabe esclarecer. Adesas, segundo, registradas, porque existem muitas instituições espíritas que não obedecem ainda, não à obrigação, mas à responsabilidade de se unir ao meio organizado, que preferem continuar como estão. Não que seja mal isso, pelo contrário, não há mal nenhum, não há obrigação nenhuma em se aderir ao espírita movimentado, ao espírito organizado. Mas, claro, que engrossaria em muito esse número. Em Petrópolis, para que a gente termine esse quadro de esclarecimento, são 17 instituições espíritas adesas ao movimento organizado. Ao movimento organizado, tá, amigo? Repito, existem várias instituições espíritas de outras denominações também que não estão registradas nesse número. Adesas ao movimento organizado são 17 casas espíritas que participam do nosso movimento, que nós chamamos Terceiro Conselho Espírita de Unificação, que por sua vez é vinculado ao CERJ, né? E que, por sua vez, é vinculado à FEB, que, por sua vez, é vinculado ao Conselho Espírita Internacional. Meu irmão Francisco, alguma consideração sobre esses números? Alguma coisa te surpreendeu aqui, não? Eu não conhecia esses números, para mim foi uma surpresa grande, fiquei aqui atento, né? E curioso. Duas coisas me chamaram a atenção. Assim, à primeira vista, né, quando se fala, a gente pensa no tamanho do trabalho que ainda falta para se construir, solidificar a doutrina espírita no meio da humanidade. Algo que a gente olha assim, a princípio nos dá um determinado espanto, né? Mas quando a gente olha no segundo estágio, vê o tempo que ela tem, né? O quanto que ela é nova, né? 161 anos, Chico. O quanto que ela é nova. Né? Desculpa, é como se a gente dissesse que essa criança ainda está com poeiro. E... As mamães sabem do que eu estou falando, né? Então, quando a gente vê o quanto que ela é nova, o quanto que ela já conquistou, se nós compararmos essa história da humanidade, a história da doutrina espírita é muito curta, a gente vê que ela tem uma eficácia também no seu trabalho. E uma das coisas que é importante quando a gente olha isso aí, é o trabalhador espírita. Eu acho que nesse momento a gente não pode deixar de falar dele. A importância dele no momento
atual e que sempre foi para levar essa doutrina e fazer com que ela seja partilhada com toda a sociedade. Nós que somos espíritas fazemos isso com muito amor, com muito carinho, porque com muita satisfação, porque o conforto que ela nos dá, né, é impossível de ficar só conosco. Então nós temos a necessidade de partilhar. Então isso faz com que o empenho do espírita seja bastante grande. Então nós temos, baseado nesses fatos, uma confiança muito grande, né, no crescimento da doutrina e principalmente na colaboração que ela vai dar à humanidade para que ela se harmonize mais, né, que nós tenhamos mais comunhão com a divindade, com a espiritualidade e que o nosso mundo se transforme num mundo mais ameno, né, mais suave para que a gente viva. A gente observa que esses 161 anos, a gente falando em números, lemos ainda há pouco aqui que somos só 3,8 milhões de adeptos. Se nós fizermos uma comparação, e não é esse o grande propósito, nós podemos até, de certa forma, nos considerar um pouco diminuídos em relação ao número de adeptos. E a realidade não é essa. A realidade é que, pela ser uma doutrina ainda renascentista, que o verdadeiro cristianismo redivivo, como se fala, é difícil se estabelecer sem conflitos, sem exames de ideias. Evidentemente que as doutrinas master, aquelas mais antigas, já estão mais solidificadas até por conta daquilo que tem certeza que faz. Por isso, a necessidade da divulgação da nossa doutrina espírita, para que as pessoas tenham contato. E é muito difícil também, a gente que vive num mundo ainda muito materializado, conceber-se assim só por ouvir e dizer que existe algo a mais do que a matéria. A grande maioria, e talvez isso envolva ainda alguns irmãos do nosso movimento espírita, vivem com bastante intensidade a vida material. E até pela forma de ação, ela prova que de fato ainda não entendeu que de fato é um espírito e que esse espírito precisa fazer a sua condição de melhora para que numa próxima oportunidade novamente retorne e dê prosseguimento a essa jornada evolutiva. É um trabalho de muito tempo, que precisa de divulgação, e eu acho que você foi muito feliz quando você comentou do trabalhador espírita, a quem nós, evidentemente, temos que render as nossas homenagens, e quero lembrar, afeto do Evangelho, como a gente procura ser, isso está citado lá no capítulo 20 do Evangelho, quando diz assim, vós sois o trabalhador da última hora. Não é? A última hora significa da última etapa de evolução, de sairmos de um plano de provas e expiações para a regeneração, a chamada terceira revelação que nós estamos. Então, nós, como trabalhadores espíritas, precisamos exemplificar aquilo que nós entramos no conhecimento. Esse é o nosso papel que muito nos responsabiliza, porque as pessoas ficam vigilantes no nosso comportamento, seja ele através de ações, através da fala, cobrando-nos atitudes correspondentes ao que nós, de certa forma, incentivamos que seja feito. Bem, meus irmãos, dentro desse critério, nós temos também o estudo que a gente está fazendo metodicamente, ora do Livro dos Espíritos, ora do Evangelho segundo o Espiritismo, pelo menos nessa fase inicial do nosso programa. Hoje falaremos sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Meu Reino Não É Desse Mundo, que a gente adota um subtítulo de O Espírito. E para que isso a gente possa conversar com o meu irmão Francisco um pouco, para ele me ajudar nesse raciocínio, nós vamos citar lá o capítulo de João, capítulo 18, versículo 36, 33, 37. E diz exatamente assim, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse na mão dos judeus. Mas o meu reino ainda não é daqui. Também está citado em Mateus 27, 11, 14, Marcos 15, 2, 5 e Lucas 23, 3, 5. Jesus, na minha ótica, deixa bem claro aqui quando ele diz que o reino dele não é desse mundo, ele estava dizendo que o mundo dele não era um mundo material, né? Que ele estava aqui passando de passar. Isso nos leva a um raciocínio muito lógico, ainda quando ele afirma assim, o que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Ora, quando ele fala isso, ele automaticamente se compara a nós, não em termos de evolução, mas como essência desprendida do todo e que hoje, encarnados, estamos procurando dar forma, a essa forma espiritual que nós temos. Portanto, afirma, pelo menos entendemos assim, de que quando ele diz que o reino dele não é desse mundo, porque não pertence ao mundo material, como nós, não. Ele estava falando do espírito em progresso, como é o nosso caso. Francisco, me ajuda.
fica bem claro, né? Quando Jesus fala que o reino, é justamente o que você falou, que não é um reino material, não é do mundo material que está falando. Então, que o reino do Espírito, né, é uma pátria espiritual. Então, que nós devemos trabalhar, né, ele falou diversas vezes, em função de ganhar méritos nesse mundo espiritual. Não nos preocuparmos tanto com o mundo material, que é transitório, né, passageiro, e nos preocuparmos mais com a nossa evolução espiritual. Né? Darmos valor e procurarmos ganhar graça no mundo espiritual. Uma coisa que é interessante que você citou aí é essa passagem das reencarnações. Né? A gente tem que saber que nós estamos aqui numa condição de situação transitória, passageira, né? E que essa vivência atual nossa vai nos levar a uma vivência melhor ou não tão melhor na nossa próxima vida. Eu acho que o grande alerta que Jesus nos faz é isso. Agora, tem uma passagem muito importante que você falou, que eu sempre falo que a gente tem que buscar entendê-la de uma forma mais ampla, é quando ele nos diz que tudo o que ele fez, nós poderíamos fazer e muito mais. Aí, geralmente, a gente pensa em quê? Nos milagres que o Cristo fez. Que é muito difícil para a gente, pelo menos eu me considero muito difícil eu chegar no estágio de conseguir fazer aqueles prodígios que o Cristo fazia. Tamanha purificação, certamente para ele não havia mistério. Agora, Jesus viveu e encarnou como homem e teve uma vida humana. E ele fala isso também no sentido moral, porque nada nos impede hoje, nas condições que nós temos, de fazer ou de viver uma vida moral como Cristo viveu. Esse é o grande recado que ele nos dá. Então, hoje mesmo, nós já podemos fazer o que o Cristo fez. Depende de vontade, dedicação, muito esforço. Não estou aqui, né, dando uma de boa moral, porque eu também estou muito longe de ter a conduta moral do Cristo, mas nada hoje no mundo nos impede de ter a mesma conduta dele. Portanto, ele viveu como um homem num mundo muito mais difícil de ser vivenciado do que o nosso atual. E ele conseguiu manter a sua conduta moral, né, elevada. E isso não nos é impossível de fazer hoje. Agora, a relação aos prodígios, a gente espera, né? Quando a gente chegar num estágio mais evoluído, poder fazer as E o termo que ele usa, só para a gente ir para o nosso intervalo daqui a pouco, o termo que ele usa é muito próprio para a gente ver que ele estava visualizando o futuro, quando ele diz, o que eu faço, vós podeis. Isso é um verbo do futuro, quer dizer, só o progresso, só a purificação, a automoralização, que de certa forma a gente percebe que ainda está muito longe. Então, só para completar esse raciocínio que o meu irmão fez, nós vamos calcar aqui em duas fontes. A primeira no dicionário brasileiro, quando diz, o espírito é a substância incorpórea e consciência de si mesmo. É alma, conjunto de faculdades intelectuais. No livro Obras Póstumas, escrito por Allan Kardec, ele dá esse conceito a respeito do espírito, talvez aprofunde um pouquinho mais o que nós estamos querendo popularizar. Há no homem um princípio inteligente que se chama alma-espírito. Quer dizer, nós temos o corpo e temos também uma alma inteligente, chama-se alma-espírito, que é independente da matéria e que lhe dá o senso moral e a faculdade de pensar. Isso é algo para a gente pensar um pouquinho mais e refletir. Os espíritos são os agentes da potência divina e constituem a força inteligente da natureza e concorre para a execução dos desígnios do Criador. Portanto, meus amigos, nós estamos aqui a passeio, nós estamos aqui para fazer, pelo nosso autoaprimoramento, pela nossa evolução, estamos aqui para nos tornarmos uma pessoa, ou melhor, um espírito melhor do que quando chegamos, e isso faz com que a convivência no meio e com as pessoas das quais nós estamos inseridas no contexto familiar ou social, seja um grande desafio, porque o grande desafio é conviver com as diferenças. E isso só o espírito com consciência, com conhecimento, faz, porque não é fácil domar o orgulho, egoísmo, prepotência, autoritarismo, e para mim, em especial, tenho dificuldade para lidar com uma coisa chamada arrogância. É muito complicado. Meus amigos, nós temos que fazer um breve intervalo, mais um pequeno intervalo, e voltaremos já já no terceiro bloco com mais algumas informações do programa Na Terceira Revelação.
Aqui tem material de construção, elétrica, hidráulica, esgoto, ferramentas, iluminação, pintura, tintas e solventes, argamassa, rejuntes, artigos para piscina, artigos de papelaria, artigos de informática, utilidades em geral, automotivo, utensílios para churrasco, pilhas, baterias e limpeza. Parcelamos suas compras em até 3 vezes nos cartões sem juros. Horários de funcionamento de segunda a sábado, de 8 às 18 horas. Domingos e feriados, de 8 ao meio-dia. Rua Bernardo de Vasconcelos, número 347, Cascatinha. Telefone 2235-2370. Aqui tem material de construção. Cristal Turismo realiza serviços de aluguel de transporte. Nossa frota é composta por vans de 15 lugares, micro-ônibus e ônibus de 46 lugares, com total conforto, carinho e segurança. Telefone 2247-7779. WhatsApp 98805-7254. Cristal Turismo, sempre levando você pelos melhores caminhos. Alegria que voltamos ao terceiro e último bloco do programa Na Terceira Revelação, tentando levar aos nossos amigos, irmãos que nos prestigiam, que nos dão a oportunidade de trabalho, levando essa mensagem fraterna ao lar e o convívio de cada um. Lembrando aos amigos que ainda temos algum tempinho, mais 10 minutos, para o sorteio do livro, que é uma gentileza da livraria Oswaldo Cruz, que fica na Alencar Lima, no Edifício Esperanto, pelo telefone 4104-2123, 4104-2123. Podem ligar, dar o seu nome e telefone, ao final, que já está em breve, nós faremos o sorteio para que a pessoa retire o livro na quinta-feira lá na livraria. Dando prosseguimento à divulgação das nossas IEAs, as instituições espíritas adesas, nós temos nessa terça-feira lá no Grupo Espírito União, Compreensão e Caridade, na rua Manuel Pimentel 120, no Quissamã, reunião pública com Maurício do Almo, e o tema será o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados que têm puro coração. Já na quinta-feira, às 15h30, a reunião pública será com Valcir Gonçalves, e o tema será o capítulo 23 do Evangelho, Estranha Moral. No dia 28, domingo, 18h50, na parte da noite, é lógico, a reunião pública será com a Maria Antônia Pezente, e o tema que ela vai abordar será o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador.
Já no grupo de estudos espíritas Allan Kardec, na Rua General Faraco, 553, em São José do Vale do Rio Preto, a última palestra do mês em comemoração ao 13º aniversário da casa. Será dia 29, segunda-feira, às 8 da noite. Será com a Carmen Lúcia Costa. E o tema que ela vai usar é a grande solução, é o amor. Bem, meus amigos, como os amigos já perceberam, na nossa vinheta, quando ela é lançada ao ar, algumas palavras soltas abreviam a nossa intenção. Uma delas que nós vamos tratar hoje, e para isso também convidamos a palavra balizada do Francisco, chama-se solidariedade. Para a gente dar um impulso nesse assunto, nós gostaríamos de dizer que, segundo o dicionário brasileiro, solidariedade significa responsabilidade mútua, recíproca, de interesse comum, de dependência mútua. No livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, que foi publicado em 1890, nós temos lá num determinado capítulo, a respeito da solidariedade, que diz assim: é o verdadeiro laço social. Não o é apenas para o presente, estende-se ao passado e ao futuro, pois que as mesmas individualidades se reúnem e se reunirão para subir juntas a escala do progresso, auxiliando-se mutuamente. Eis aqui que o Espiritismo faz compreensível, por meio da justa lei da reencarnação e da continuidade das relações entre os mesmos seres. Para o Espiritismo, a solidariedade é um fato que assenta numa lei universal da natureza, que liga todos os seres do passado, do presente e do futuro, e cujas consequências ninguém pode subtrair-se. Daí a dizermos que a reencarnação é uma lei. Meu amigo Francisco, nos premie com o seu entendimento a respeito, por favor, da solidariedade. Uma coisa me chamou a atenção na sua fala, na sua definição, que quando se fala da responsabilidade mútua, né? Porque normalmente quando se olha a questão da solidariedade, ela fica parecendo um favor que eu presto ao outro. Porque uma das coisas fundamentais que a gente tem que se lembrar diuturnamente em nossa vida é a questão da interdependência. Nós fomos criados por Deus num estágio de ignorância e de simplicidade, com uma tarefa hercúlea, né, de atingirmos, né, a perfeição possível. E sabendo que sozinho seria muito difícil para nós, ele nos coloca, então, numa vida social. Somos integrados na lei de sociedade, que visa o quê? Para que um possa auxiliar o outro. Nenhum de nós, no estágio evolutivo que estamos, temos o conhecimento de todas as faculdades, de todas as coisas. Estamos num estágio de dependência do outro. E isso é muito simples de a gente verificar, a gente precisa nem falar muito da questão espiritual, se a gente olharmos a materialidade do mundo. Há pouco tempo atrás, nós tivemos no Brasil um exemplo muito claro, chamado a greve dos caminhoneiros. O senhor caminhoneiro faz o quê? Ele transporta mercadoria. Você olhando assim a grosso modo, você não consegue, né, dimensionar a importância dele. O que aconteceu com o Brasil com a greve dos caminhoneiros? Uma parada... Então, em todos os setores da sociedade. Atingiu até. Você vê, o próprio médico, ele não conseguia cirurgia porque ele dependia, né? De medicamentos que eram transportados por esses caminhoneiros. Nós aqui mesmo, nesse momento, estamos de que forma? Né? Tem a técnica, né? Tem uma série de pessoas que trabalharam, desenvolveram esses equipamentos. Né? Vivemos interligados. E desenvolver essas inteligências que desenvolveram esse equipamento, essa maneira de comunicação, essa forma de comunicação, as pessoas que trabalham. Então, nós não estamos aqui sozinhos. Em nenhum momento da nossa vida, nós estamos só. Eu lembro que eu falando sobre isso uma vez numa casa espírita, uma senhora, no final, me falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim: Chico, eu penso nisso todo dia quando eu acordo, eu tomando meu café da manhã. Um café extremamente simples. Café com leite, pão com manteiga. Não é complicado, né? Agora eu fico pensando quantas pessoas foram necessárias para que você conseguisse tomar aquele café extremamente simples. Você pegar desde o agricultor, né, que plantou o trigo, né, toda essa sequência, toda essa cadeia de pessoas que trabalham, o padeiro que fez o pão, a gente não demorarmos muito. Se pegar lá quem ordenhou, né,
Isso foi uma coisa extremamente complexa. Quantas pessoas se envolvem num simples café da manhã? Isso mostra que, em momento nenhum da nossa sociedade, nós somos autossuficientes. Então, a questão da solidariedade, acima de tudo, além de uma responsabilidade, é também uma dívida de gratidão que nós temos com o outro. Eu participar ativamente com as minhas possibilidades da vida do outro é uma questão de gratidão. Você fala isso, me perdoa? Quando Jesus dizia assim, não queira para o próximo o que não quer para si, encaixa na solidariedade. Exato. E você vê, e Jesus era extremamente farto na questão da gratidão. Né? Acho que é um dos maiores ensinamentos que está estampado em toda a passagem dele, não só ao Pai maior, né? Porque isso, a primeira dívida que Jesus tem é com o Criador, e ele sempre se refere a isso, não sou eu, tudo que eu falo não é em meu nome, é em nome do Pai, todas as minhas atitudes são em nome de meu Pai, mas também aos menores. Né? E sempre citava os profetas, né? Alguns milagres ele mandava o quê? Vá à sinagoga, né? Por quê? É reconhecimento a todos aqueles que trabalham. Então, acho que a solidariedade, além da responsabilidade, é uma obrigação nossa perante a sociedade. Não é uma questão só de benemerência nossa. Né? É um compromisso que você tem em retribuir, de alguma forma, todos os benefícios que a sociedade dá. É importante, né, Francisco, a gente ter na cabeça que a gente, apesar de ter uma certa independência provocada pelo nosso egoísmo, que nós não conseguimos viver um sem o outro. Estamos, como você disse, com propriedade, a gente está interligado. Eu me lembro, e isso é uma etapa que nós temos que alcançar o mais rápido possível, evidentemente que isso, o mais rápido possível é um desejo particular, a gente sabe que isso é lento e gradual, são duas palavras que nós precisamos, enquanto humanidade em evolução, atingir o mais rápido possível empregando no nosso dia a dia. A primeira dela, falamos outro dia, fraternidade, que é tratar o próximo como irmãos. A Igreja Católica até todo ano faz uma campanha da fraternidade, e ela diz isso, quem chama a Deus de Pai tem que chamar o próximo de irmão. Esse conceito era preciso que a gente formasse dentro do nosso critério de vivência diária. E a outra, evidentemente, que é a solidariedade, porque estamos todos amarrados dentro do mesmo sistema evolutivo. Por isso nós dissemos lá atrás, uma outra explicação sobre o espírito, que nós não viemos a passeio. Nós somos parte integrante dessa grande engrenagem. E essa engrenagem, sem a minha participação e sem eu considerar a participação do próximo, ela emperra, ela não para, porque essa engrenagem há de sair porque a máquina evolutiva precisa rodar. Mas certamente que eu vou provocar algum engessamento disso. Portanto, penso eu, fraternidade e solidariedade é o objetivo fundamental nesse momento que nós estamos vivendo, a partir de 1857, que agora nós estamos sendo convidados a usar a razão, né? Deixar de lado o instinto e o impulso, ou seja, tudo que nós fizermos tem que ser embasado em conhecimento e na certeza de dar dando um passo na direção correta. E isso se baseia fundamentalmente nas duas palavras, fraternidade e solidariedade. Francisco, as suas considerações, por favor. Muito grato pelo convite, por estar aqui, é um prazer sempre. Eu digo que ser trabalhado pelo Cristo, eu terminei de falar, eu sempre falo para você, nós somos trabalhadores do Cristo, porque nós temos a oportunidade, nesse momento, de entrar em contato, né, com as palavras do Cristo, estudá-la um pouquinho. Então, nós somos trabalhados nesse momento pelo Cristo. Então, muito grato por isso, muito grato a todos, especialmente a você, por lembrar de nós mais uma vez. Imagina, não sou digno desse agradecimento e nem desse elogio. Meus irmãos, estamos chegando ao final do nosso programa e nós vamos proceder, então, eu vou pedir ao Francisco que o faça, pedir ao Chico que sorteie aqui aleatoriamente um nome e será o ganhador do nosso livro, do nosso programa de hoje. É a nossa irmã Joana Almeida. É Joana ou Lana? Não, é Joana. O final do telefone é o 6547. A nossa irmã pode, na quinta-feira, dirigir-se à livraria Oswaldo Cruz, lá na Alencar Lima, na Galeria do Edifício Peranto, e lá estará uma obra da literatura espírita à sua disposição. Para terminar o nosso momento hoje, gostaria de dizer que esse programa vai ao ar todas as terças-feiras, ao vivo, a partir das 16 horas. Poderá ser também acessado aqueles que têm dificuldade pela TV fechada, pelo Facebook também ao vivo, digitando TVI 19. Aqueles que não conseguirem também fazer no tempo ao vivo,
esse programa fica lá disposto entre os vídeos que a emissora disponibiliza. As nossas reprises são às sextas-feiras, às 17 horas, e também em horários aleatórios que são disponibilizados pela emissora. Meus amigos e meus irmãos, pelo menos da nossa parte, esperamos que tenhamos sido alegres e, de fato, agradecidos pela oportunidade. Esperamos, de certa forma, ainda que modestamente, ter correspondido à expectativa de alguns dos nossos irmãos. Gostaria de dizer, em terminando, que nós estamos abertos a críticas, a comentários, a sugestões, a indagações. Se alguém quiser depois deixar alguma coisa que nós levemos em termos de esclarecimento, nós com certeza o faremos. Novamente renovando a nossa alegria de estar na companhia de vocês e agradecidos a todos vocês, mas fundamentalmente à espiritualidade amiga e ao nosso querido Mestre Jesus, pela oportunidade que nos dá, tamanha pequenez que temos de trabalhar na sua doutrina. Que a paz seja o princípio de todo o comportamento durante toda essa semana e que Jesus esteja sempre conosco e até a próxima oportunidade.